Tá chique, né? Tem um púlpito para poder enxergar todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos de caminhada. O meu nome é Aimoré Monteiro Gonçalves. Sou estudante da doutrina espírita no Centro Espírita em Busca da Paz, em São Sebastião do Caí. Trabalhador, colaborador da casa, e estou muito feliz, muito grato por ter recebido esse convite do Carlos, da Tati, né, para estar com vocês. É um privilégio para mim poder trazer um pouquinho da palavra de Cristo, do Evangelho de Jesus, né? E aqui estou com todas as minhas imperfeições para abordar um tema no qual eu tenho muito o que trabalhar, né? Eu acho que todos nós temos muito o que trabalhar, a nossa reforma íntima. Então, esse tema, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Ele é sempre muito novo na nossa vida, porque isso é algo que a gente tem que pensar todos os dias. Já levantar de manhã, orando e vigiando e orando, para que nós possamos ter um dia pleno, para que nós possamos ter boas intuições, ter bons pensamentos, né? Porque na nossa vida o pensamento é aquilo que nos rege. Se nós pensarmos coisas boas, nós vamos ter um dia bom, vamos poder passar para os nossos irmãos boas energias, que essa é a intenção do Espiritismo, da doutrina espírita, que todos tenham um pensamento elevado, né? Então, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Ele está em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 41, se não me engano. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede de seu próprio seio. Ou seja, nascemos com grandes possibilidades de ter tentações, de sermos tentados. De passar pelas tentações, elas estão no nosso íntimo, só nós sabemos e podemos tratá-las, trabalhando a moral, os vícios, as más tendências. E isso está no livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E segue: entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbir às tentações. De vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, resistir sempre, mesmo que custe sofrimento ou lágrimas, ainda é melhor que cairmos em tentações. Vigiai, por sua vez, vem do verbo vigiar, ou seja, observar, manter a atenção em algo. Orai,
compreende a ação de elevar o pensamento a Deus e fazer preces para se conectar com Ele. Quando Cristo disse, vigiai e orai, se referia a estar em oração com Deus e vigiar nossos pensamentos. Jesus nos diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então precisamos fortalecer a nossa fé, fortalecer com moral, com disciplina, com caridade, porque fora da caridade não há salvação. Isso é o que nos diz a doutrina espírita, isso é o que nos diz a doutrina de Jesus. E eu pergunto para vocês, qual é o nosso primeiro ministério? O que fazer para mantê-lo em harmonia? Todos sabemos, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E para manter em harmonia, a gente precisa dar bons exemplos, disciplina, fé, ensinar e falar sobre Jesus, sobre o amor incondicional de Deus. Todos nós que tivemos a oportunidade de ter um lar espiritualizado, independente da religião que for, com certeza somos mais felizes. Porque conhecemos o caminho, vimos a luz, conhecemos a verdade. E a verdade é o nosso mestre, é Jesus. Qual é o objetivo do Espiritismo? Segundo Haroldo Dutra Dias, o objetivo do Espiritismo é a formação do ser humano do bem. Do ser humano de bem. E não aquele que está bem. Aquele que está bem, ele está bem no seu lar, está bem na casa espírita, com a sua família, no seu trabalho, ele está bem. Então, a doutrina espírita, o objetivo do Espiritismo é a formação do ser humano que quer ser um ser humano do bem. E todos nós temos essa oportunidade de ser um ser humano do bem. Mas qual a profissão dele? Não interessa. Qual a orientação sexual dele? Não interessa. Qual o partido político? Qual a religião que ele congrega, que ele adota? Aí mesmo é que não interessa. Portanto, orai e vigiai antes de formar qualquer preconceito, seja ele qual for. Todos nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E como diz o nosso Mestre Jesus, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então devemos ser tolerantes, ter empatia
com os nossos irmãos, com os menos favorecidos, até mesmo com aqueles que têm uma cultura maior ou melhor que a nossa e que tentam nos sobrepujar, no caso. Porque a pessoa que tem uma cultura melhorada, ela deveria estar orientando as outras pessoas e não subjugando. Então, pessoal, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou natural de Santana do Livramento, lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. E fazem 30 anos, quase 30 anos, que estou radicado aqui em São Sebastião do Caí. Vim por motivos profissionais. E São Sebastião do Caí é uma terra que me trouxe muitas coisas boas. Inclusive, um pouco mais de maturidade. Uma família, uma profissão, mas o mais importante que eu conheci e que estou vivendo o meu dia a dia é a revelação da Boa Nova. A necessidade de conectar com a espiritualidade e essa vontade ferrenha de amanhã eu ser um pouco melhor do que fui hoje. Porque é uma coisa que nós devemos sempre trazer no nosso coração. O hoje já passou. Nós vamos orar, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade, aos mentores espirituais, por esse dia maravilhoso que passou, que tivemos. E o amanhã, a gente já vai levantar orando, pedindo, para que tenhamos um dia melhor ainda do que foi hoje. Eu fui criado numa família, digamos, modesta e espiritualista. A minha mãe dedicou a vida dela praticamente toda à espiritualidade. Foi enquanto encarnada, que ela desencarnou, foi em abril desse ano. Uma líder espiritual muito conceituada na nossa cidade. Trabalhou muito pela comunidade e teve o reconhecimento que merecia. Mas eu muito pouco aproveitei seu ensino. Eu tenho que ser sincero. Por infantilidade, pensava que só por ser seu filho, eu entendia da vida ou do valor da espiritualidade em minha vida. E então, há pouco mais de 6 anos, me deparei com a doutrina espírita, que aqueceu meu coração e está pouco a pouco me ensinando o verdadeiro amor, a caridade, valores espirituais acima dos valores materiais. E que maravilha, estudando, me dedicando à doutrina, pois nunca é tarde para servir ao Evangelho de Cristo. Esse é um breve resumo da minha biografia. Eu acho que cabe a gente se apresentar, dizer quem é.
E é uma oportunidade que eu estou tendo. Divaldo Franco, lá no alto dos seus 92 anos, ele partiu com 96, disse em uma de suas palestras que o lema do Espiritismo é a caridade, mas não a caridade de doar nossas sobras. Objetos, valores, alimentos também faz parte. Tem muitos necessitados. E se a gente tem, que bom, vamos doar. Né? Mas principalmente, o mais importante é a caridade moral, acolher, compreender as necessidades dos outros. Cada qual tem a liberdade de crer ou não crer. E dizia ele, eu respeito muito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Tinha que ser Divaldo Franco, né? O nosso objetivo não é julgar ninguém, mas estar sempre alerta para servir e ajudar quem realmente quer ser ajudado. Ensinar a buscar em Cristo e na oração a sua fortaleza. Chico Xavier dizia com humildade e sabedoria: na vida somos o que conseguimos ser, e não há problemas nisso. Veja bem, na vida somos o que conseguimos ser, e não há problemas nisso. Mas por que essa frase tão simples toca tão fundo? Porque muitas vezes nós cobramos além do que a alma pode suportar. Queremos ser fortes, queremos ser iluminados, mas esquecemos que estamos em jornada, e jornada é processo, tropeço, tentativa. A alma que hoje se sente cansada, perdida, falhando, é a mesma alma que lá na frente vai florescer. Então não é porque a pessoa hoje ela está perdida que nós consideramos, porque em dado momento a gente julga. Esse está perdido. Esse não tem mais jeito. Tem, pessoal. Sempre tem um jeito. E a gente vai tentar sempre, até o último instante, recuperar um irmão que está perdido. Queira ser essa alma, floresça, dê frutos aonde Deus te plantou. Porque o mais importante da doutrina espírita, do espiritualismo, do catolicismo, seja a religião que for, é que ela mexa com o nosso interior. Que a gente possa ter uma reforma íntima. Que a gente possa ir se livrando dos vícios, das tentações, porque as tentações estão todos os dias conosco. E essa é o pedido
que o Cristo nos faz através de Mateus. Vigiai e orai para não cairmos em tentações. Já há muito tempo que eu venho trabalhando este tema. E ele é incansável, porque ele se desdobra em muitos e muitos assuntos. Então, o que eu posso pedir para vocês é que levem no coração essa mensagem do orai e vigiai. O Espiritismo nos ensina que o bem e o mal não são rótulos para definir pessoas, mas, na verdade, caminhos que escolhemos para percorrer. Afinal de contas, quem acerta hoje, errou lá atrás. Quem erra hoje, não quer dizer que não vá acertar. Julgar o outro e esquecer que todos nós estamos na escola da vida apenas em lições diferentes. O mal não se combate com condenação, mas com o exemplo do bem, com a paciência que ilumina, com o amor que transforma. Entenda, no olhar espírita, não existe eles, nós, existem apenas espíritos, almas em busca da mesma luz. Aqui ou em qualquer lugar, nenhum de nós somos melhores do que os outros, independente da nossa condição ou posição social. Todos somos espíritos. Quem se apega à matéria está fadado a viver várias encarnações, sempre apegado a bens materiais, a matéria que não leva a nada. Não sou contra quem tem bens, quem tem um bom trabalho, quem faz uma fortuna. Não é isso. Desde que seja usada da maneira adequada e que não sirva para escravizar a própria pessoa. Porque conhecemos muitos irmãos que ainda são escravos dos bens materiais. E quando chega a hora da passagem, sabemos que os bens materiais ficam. O teu bem espiritual, aquilo que tu fez de bom, o trabalho que tu teve, para ajudar as pessoas, a caridade que tu fez, é que vai elevar o teu espírito. Os bens que nós fizemos aqui, vai ficar para o filho, seja para quem for. Já na outra semana, tu já está esquecido. E então é assim, pessoal. Vamos procurar nos manter espiritualizados, buscando bons momentos de reflexão, não puxando brasa para o meu assado, mas a doutrina espírita, a casa espírita, é o melhor lugar que eu,
encontrei. Porque a doutrina espírita, ela não te proíbe de nada. Ela não proíbe ninguém de nada. Agora, nós sabemos que nem tudo nos convém. E para um espírita, muitas coisas não convêm. Quando nós nos entregamos à doutrina espírita, começamos a estudar, começamos a ter contato com pessoas daquele nível de conhecimento, nós perdemos muitas outras. Perdemos muitas outras pessoas. Às vezes somos julgados também. O que tu quer com o espiritismo? O que tu quer com isso? Mas é a religião que vai te dar um norte. E, aliás, o espiritismo nem é uma religião, ele é uma doutrina. É a que vai te dar um norte para ter uma vida mais saudável, para ter boas amizades, o respeito em comum um com o outro, que isso tem que existir e tem que ser assim. Temos que ser uma irmandade e olhar um para o outro com esse sentimento. O sentimento do amor incondicional, aquele mesmo amor que Deus tem por nós. Aquele amor que Cristo pregou por nós. Ele tinha amor incondicional. Se era doente, se era esse, se era aquele, muitas pessoas abandonaram tudo que tinham para seguir o Mestre. Sentiram seus corações tocados. Para quem não conhece, Paulo de Tarso era perseguidor de Cristo. E, no entanto, teve um momento que ele ficou cego. E veio ter com Jesus. Mas ele tinha uma dívida com outro irmão que ele perseguia também. No momento eu não me lembro exatamente o nome. Mas Jesus disse para ele: vai até o teu irmão, te perdoa, perdoa ele, para que tu volte a ter a visão. E ele foi. E só assim ele voltou a ter a visão novamente. Então ele largou tudo que ele tinha. Ele era cobrador de impostos. Trabalhava, no caso, para os donos da cidade. E ele abandonou tudo aquilo, toda aquela fortuna, toda aquela riqueza, para seguir Jesus. Porque foi em Jesus que ele encontrou o amparo, que ele encontrou a solução dos problemas dele, a solução para a vida dele, para voltar a ver novamente. Então, pessoal, nós temos a oportunidade de se voltar para a espiritualidade, para poder enxergar mais longe. Às vezes falta pouco. As pessoas estão se debatendo. É a depressão, é a ansiedade, é famílias se desconstruindo. E a gente sabe disso. E por muito pouco.
Basta que tenhamos a consciência do que é certo, do que é errado, do que podemos seguir, daquilo que nos convém e daquilo que convém para o nosso próximo. Porque como é que eu vou fazer para alguma pessoa alguma coisa que eu não desejo para mim? É uma incoerência. Dentro da doutrina espírita, no estudo espírita, todos vão ter a oportunidade de aprender sobre isso. De como unir a sua família, de como não perder as suas raízes, de se manter envolvido com a palavra de Jesus. Porque só assim nós vamos estar salvos. Não existe outra saída, pessoal. Com certeza, não vai ser no barzinho da esquina, não vai ser no nosso jogo de futebol, não vai ser nesses lugares que nós vamos encontrar a salvação. Ninguém está proibido de gostar de esporte. Aliás, é saudável. O esporte é saudável. Ter amigos, todos precisamos ter amigos. Nós podemos escolher também as nossas amizades, porque as nossas amizades nos escolhem. Se a gente estiver disponível para o bem, nós vamos atrair pessoas do bem e vamos ter amizades sadias. Se nós estiver frequentando ambientes menos saudáveis ou insalubres, é aquele tipo que a gente vai atrair para a nossa vida. Então, acho que podemos, com certeza, buscar o melhor. Todos que estão aqui estão buscando o melhor. Aquele que ficou em casa merece o melhor. Então, quando tivermos oportunidade, vamos levar a boa nova para aquele que está em casa, para que ele possa também seguir um caminho, ter uma doutrina, mesmo que não seja espírita, mas que saiba que existe um Deus que ama a todos e que todos podemos ser pessoas do bem e de bem. Então, meus irmãos, eu fico muito grato por esta oportunidade, por poder passar o Evangelho de Cristo para vocês, dizer aquilo que eu penso, pregar aquilo que está ao meu alcance, com toda humildade. Eu sou um estudante da doutrina espírita e eu acho que todos têm a mesma capacidade de um dia chegar e pregar para o seu irmão, dizer para o seu irmão, esse caminho é bom, quem sabe tu continua nele, a tua vida não vai piorar, a tendência é só melhorar. Porque todos que estão aqui hoje poderiam estar em outros lugares. Mas vai vir aqui, vai receber a sua oração, vai ganhar o seu passe, vai ir para casa feliz, tranquilo, levando harmonia, chegando com aquele sorriso, com aquele abraço fraterno para o seu irmão, para o
sua esposa, seu esposo, seus filhos, mesmo aqueles que não acreditam, que dizem que são ateu, mas não existe o ateu, porque até para ser ateu ele acredita. Ele tem que acreditar que ele é ateu para ser. Então ele também é crente. Então, meus irmãos, eu agora peço ao Mestre Jesus que nos dê o amparo, que nos dê a proteção, que ilumine a todos aqueles que estavam dispostos a levar a palavra de Jesus para casa, o amor de Deus, aqueles que estão dispostos a vigiar e orar todos os dias por si, pela sua família, pela comunidade, pelo mundo, porque o mundo precisa de oração. E que bom que nós temos em todas as localidades pessoas dispostas a orar, pessoas dispostas a se entregar de corpo, alma, de coração, para que tenhamos uma vida melhor. Então eu encerro o Evangelho desta noite, pedindo a todos que me ajudem com aquela oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, que santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pois teu é o poder e a glória para sempre. E que assim seja, em nome de Jesus. E assim será. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe e acompanhe a cada um.